Hey beautiful! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E como eu falei pra vocês no outro vídeo de maquiagem, hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem que vai do nível intermediário ao avançado. Mas não se preocupe, se você não sabe nada de maquiagem, não sabe nem como fazer, fica nesse vídeo porque esse vídeo tá cheio de dicas. É uma aula de automaquiagem e se você anotar tudinho, você vai conseguir reproduzir aí na sua casa. Então, vem comigo. Para começar, eu vou hidratando a minha pele já tá limpa, eu já limpei ela com água micelar e com um tônico, mas lembre-se, se você já tem uma rotina de cuidados com a sua pele, então pela manhã você não precisa limpar novamente com água micelar, mas aqui eu vou ensinar para vocês uma maquiagem que vocês vão poder usar para caso você sair para uma festa. Então, o meu já tá limpo e agora eu vou hidratar com esse hidratante da Nivea facial. Evitem de colocar os dedinhos de vocês dentro do creme, tá? Se vocês tiverem alguma coisa, uma colherzinha de plástico para tirar o creme é melhor, porque quando a gente coloca as nossas mãos dentro dos nossos produtos, né, a gente acaba levando bactérias que estão na parte exterior do ambiente para dentro do produto. E isso acaba prejudicando a ação dos produtos, o tempo de duração. Então, evitem de colocar a mão de vocês dentro dos produtos, tá bom? Então aqui aproveitem essa parte da hidratação para fazer uma massagem na sua pele, ajudar na circulação. Lembre-se, sempre movimentos ascendentes. Então, tendo aplicado, agora a gente seca um pouquinho, deixa a pele absorver. E o segredo da maquiagem, além de fazer o passo a passo, é esperar o tempo certo de todos os produtos. Então não adianta eu vir passar o hidratante, vir com a base, corretivo, um em cima do outro, que não vai funcionar. Isso é uma receita pro desastre. Então, esperem um tempinho do produto, tenha alguma coisa para auxiliar vocês para secar, se vocês querem fazer mais rápido. Mas esperem a sua pele absorver os produtos, tá bom? Então, o próximo passo para uma maquiagem, já que a gente está fazendo uma proposta mais elaborada, é o primer. Como eu falei no primeiro vídeo, o primer ele é opcional. Se a sua pele for uma pele normal, que é aquela pele bumbum de bebê, parabéns. Se você não quiser usar o primer, não use. O primer, além dele ajudar a tapar os poros que estão abertos, ele ajuda também um pouco na durabilidade da maquiagem. Então, eu vou usar esse primer que é da Beauty Creation. E o primer, qual o segredo do primer? A gente não aplica o primer na pele toda, tá? São áreas estratégicas que a gente precisa estar aplicando. E por que todo mundo aplica geralmente aqui? Porque nessa parte, na região central aqui do rosto, essa parte da bochecha, geralmente é onde tem mais poros abertos. Então, a gente aplica nessa área. Eu aplico aqui no meu queixo um pouquinho e aqui na minha testa, porque aqui eu tenho linhas finas de expressão. E como eu faço muito movimentos assim, acaba acumulando produto às vezes. Então, nessas áreas eu aplico, então deixa a pele absorver um pouquinho esse primer. E depois eu venho, aqui eu vou falar um pouco sobre camuflagem. Se vocês tiverem olheiras ou manchas na pele e vocês quiserem camuflar, na verdade, não é se vocês quiserem. Vocês necessitam camuflar, porque o que acontece? Se a gente tem manchas na pele que são de uma coloração mais fria, o que vai acontecer quando você aplicar a base? A base ela pode oxidar em cima dessa mancha e acaba ficando com uma coloração cinza. Então a pele vai ficar aquela pele manchada e você pode não gostar e achar, não fiz certo. Mas não é isso. Às vezes a gente precisa sim camuflar manchas na pele. Tá bom? Aqui eu vou dar uma opção para vocês. Geralmente a maioria das manchas tem um fundo frio. Não é toda a mancha, não são todas as pessoas, mas um corretivo assim desse tom de laranja para quem tem a pele mais escura, até o tom da minha pele, até um pouco mais claro, ou para aquelas pessoas que são bem claras, um tom salmão ajuda. Então, como eu tenho algumas manchinhas aqui no meu rosto, e se eu aplicar a base assim, essas manchas vão continuar aparecendo. Então, aqui eu venho pontualmente nessas manchinhas e aplico
Então, é uma coisa rápida, simples, não tem nada de difícil, não se preocupem. Se vocês fizerem isso, vai dar tudo certo. Então, vocês vêm e espalhem o corretivo. Perceba que a mancha ela continua aqui, mas o que acontece? A gente diminuiu um pouco a coloração dessa mancha. Então esse é o intuito da camuflagem de mancha. Então qual é o próximo passo que eu falo para vocês, que eu vou ensinar para vocês fazer? Depois que a gente usar essa camuflagem, o ideal é a gente usar um corretivo do tom da nossa pele para neutralizar essa cor, porque se a gente vier com a base, talvez se você não tiver muita prática, o que vai acontecer? Você vai misturar e a cor da base vai mudar e você vai achar também que a maquiagem não é pra você, que não dá pra você fazer, e não é isso. A gente tem que camuflar esse corretivo aqui. Então com um corretivo aqui mais do tom da minha pele, que é esse bem aqui, pra vocês aparecer mais claro, eu venho e aplico. E detalhe, gente, isso praticamente também é uma pré-pele. Então a nossa maquiagem ela acaba durando muito mais. Tendo feito isso, eu venho com uma esponjinha e eu esfumo todo esse corretivo. Então até aqui, essa é uma preparação de pele, uma camuflagem que qualquer uma de nós pode estar fazendo em casa. A gente só tem que se atentar à tonalidade do corretivo. Pronto, a gente camuflou as manchas. Agora sim a gente vem com a base. A base que eu vou estar usando com vocês é essa da L'Oréal. Novamente, eu amo essa base e eu indico essa base de olhos fechados. Essa vai ser a quantidade que eu vou aplicar de base. Essa base da L'Oréal, ela é uma base muito boa. A gente pode usar ela tanto com uma camada mais fina na pele, com um acabamento mais natural, quanto a gente pode construir camadas. Então, se você aplicar a primeira vez e achar que está muito leve, pode aplicar de novo, porque dá para construir camadas com essa base. Então agora eu vou aplicar com o pincel Kabuki, sempre dando batidinhas e arrastando o pincel. Quando eu falo arrastando, não é isso, tá? É dando batidinhas e indo arredando assim. Então até aqui nesse ponto tá ok. O que vai acontecer daqui pra frente? Tudo que eu ensinar pra vocês, eu vou dando algumas dicas, por quê? Porque eu sou uma maquiadora visagista. E, pra mim, é muito complicado falar pra vocês. Fazem esse tipo de contorno, assim, assado. Por quê? Porque cada uma de nós temos características diferentes. Então, a gente nunca vai fazer a mesma maquiagem em todo mundo. Não existe isso. Daqui não é copia e cola. Então eu vou fazendo sim toda a maquiagem, mas eu também vou dando dicas pra vocês. Então é importante que vocês anotem ou que vocês assistam o vídeo e depois voltem de novo e anotem tudo que eu falar pra vocês aqui, ok? Então aqui a nossa pele tá pronta, com a pele de uma alta cobertura, porque a gente fez uma pré-pele antes, a gente camuflou, a gente usou um corretivo pra neutralizar esse corretivo camuflador e agora a gente veio com a base. Então perceba como a pele fica bem bonita, com um acabamento profissional, porque isso que eu estou ensinando pra vocês é o que eu aplico nos meus atendimentos com as minhas clientes. Então eu não vou ensinar nada pra vocês que eu não faça, que eu não saiba que sim, isso dá resultado, tá bom? Então agora o próximo passo é contorno e iluminação. Aqui, e esse vídeo vai ficar longo, meninas, então, por favor, tenham paciência, mas anotem, tá bom? Aqui,
contorno e a iluminação, cada uma de nós vamos ter um tipo de contorno e iluminação. O negócio é, a gente tem que se atentar aos terços. Então, terço, para você que é nova aqui, que você não sabe, o visagismo, eu estudo o rosto. Então, antes de fazer uma maquiagem, eu já faço uma análise da pessoa. Minha cliente está aqui sentada, eu estou limpando o rosto dela, já estou analisando as características do rosto dela. Então, primeiramente, a gente tem que começar pelos terços. Então, a gente tem o terço superior, terço médio, terço inferior. E o corretivo e a iluminação e o contorno vai depender disso também. Então, de uma maneira bem superficial, vou ensinar vocês a medirem os terços agora. Vocês podem medir com um parquímetro, se vocês quiserem comprar e ter em casa, ou com uma régua. Se não, vocês podem usar o dedo de vocês. Então, o terço superior vai ser medido aqui da raiz do seu cabelo, da onde o seu cabelo começa, até a metade da sua sobrancelha. Terço superior. Essa mesma medida você vai jogar no terço médio. Encaixou? Certinho. Agora no terço inferior. Perceba, assim vai encaixar certinho, mas eu sei que o meu terço médio, ele é um pouquinho menor do que os outros terços. Pouca coisa, não tem uma diferença tão grande, tão gritante. Mas, digamos que você tenha o terço médio maior, ou seja, provavelmente o seu nariz vai ser longo. Você não deve contornar o seu nariz desde o início até o fim, porque isso vai dar ainda mais amplitude para esse seu terço médio. Ou se você tem um terço superior maior, você não vai iluminar o centro da sua testa. Por quê? Porque você vai dar mais amplitude para esse terço também. O mesmo vale para o queixo. Então, tudo que a gente ilumina, a gente está dando mais amplitude, a gente está dando mais projeção também. Ok? A mesma coisa vale para o contorno. Já que, digamos que o seu terço médio seja mais longo, você não vai fazer um contorno na vertical. Você vai fazer um contorno mais horizontal. Porque assim você não vai estar dando ainda mais amplitude para esse terço. Então, eu vou começar a fazer o contorno com vocês. E eu vou usar esse pó compacto, que ele é um pouco mais escuro do que o meu tom de pele. Pouca coisa. Então, eu vou pegar esse pincel, amo esse pincel. Então, a gente vem dando assim, toques. Tira o excesso. Como eu gosto de alongar um pouco mais o meu rosto e afinar, eu faço um contorno mais na vertical. Mas lembre-se, contorno na vertical para afinar o rosto também, ele vai alongar também mais. Então, o contorno, a gente sai do contorno aqui de cima da orelha. Então, a gente vem e faz o contorno ou na vertical ou na horizontal. Então, a gente vem aplicando com batidinhas e esfumando. Movimentos circulares, bem leve, não é um movimento circular grande, tá? Não é pra gente fazer um círculo, não. São movimentos circulares contidos, ok? Batidinhas. Então, até onde você deve ir com o seu contorno? Mais ou menos de 2 a 3 dedos da distância da sua boca, tá? Então, você não traz muito para baixo, nem muito próximo ao nariz. Você para mais ou menos no meio dos seus olhos, para você ter uma noção do que eu tô falando. Então, aqui. E lembre-se, se esse seu terço for mais estreito, ainda tem a proporção. Gente, é muito complicado para mim, de verdade. Eu quero ensinar para vocês uma coisa que vocês vão usar e que vocês vão aprender. Então, tem a proporção de testa e mandíbula. Por exemplo, se a sua mandíbula for mais estreita, a sua testa for mais larga, você vai contornar assim a sua testa. Agora, se a sua testa for mais estreita e a sua mandíbula mais larga, você não vai contornar a sua testa. Mas a minha testa ela é mais larga do que a minha mandíbula, um pouco. Então, sim, eu contorno a minha testa. Sempre contornando e levando para dentro, em direção à raiz do cabelo. Então, sempre a gente faz esse movimento. Aqui eu
Contorno abaixo da minha mandíbula, porque eu tenho mandíbulas diferentes. Esse lado é mais esculpido e esse é mais redondo. Então aqui eu contorno embaixo e aqui eu contorno um pouco em cima, para trazer mais simetria e proporção ao meu rosto. Então aqui na parte da iluminação, como é que a gente vai fazer? Como eu falei pra vocês, tudo que a gente ilumina, a gente tá dando mais amplitude e mais projeção. Eu vou estar iluminando aqui, bem no centro do meu nariz, um pouco aqui, já aqui no meu nariz. Eu vou trazer até aqui na aba. E por que eu faço isso? Porque o meu nariz ele é um pouquinho mais largo, mas isso não é um problema, tá bom? Isso é opcional. Eu gosto de diminuir um pouquinho a largura dele, não muitas vezes, pra ser franca. Mas eu faço isso também. Então aqui eu vou diminuir um pouco a largura do meu nariz, porque ele é um pouco mais largo, né? Então eu vou trazer mais proporção entre as outras medidas do meu rosto. No meu queixo, lembre-se, se você tem um queixo que ele é mais projetado, então se você ficar de lado você vai ver que ele é mais para fora, eu não indico você iluminar, ok? Então eu ilumino meu queixo bem aqui, onde ele é mais retraído. Vou trazer um pouco de projeção, somente isso. Tá? Então se você tiver o queixo mais projetado, você não faz isso, porque isso vai projetar ainda mais o seu queixo. Então percebam, gente, que eu usei uma quantidade mínima de corretivo, porque a gente já fez toda uma pré-pele antes e a nossa pele tá bem bonita, mas eu tô ensinando pra vocês como vocês podem estar fazendo. Só se atentem a esses pontos que eu disse a vocês, ok? Então quando a gente dá batidinha, é batidinha, não arrasta a esponja, tá? Tanto essa esponjinha aqui, se você for utilizar a mesma, ou se você for utilizar uma outra esponja, tá? Minha esponja, ela tá úmida, ela tá quase seca. Eu gosto assim porque assim eu evito de abrir às vezes buraco na nossa pele, que acontece muitas vezes se a gente não tiver cuidado e atenção. Então aqui, para contornar o nariz, né, eu faço um contorno bem leve. Então eu pego o pincel assim, eu vou usar o mesmo pó que eu utilizei para fazer o outro contorno. Então eu venho aqui, então eu deixo para contornar ele mais aqui na ponta. Depois eu pego daqui da metade e levo em direção à sobrancelha. Eu também não gosto de alongar muito o centro do meu rosto, a mais que ele seja um pouquinho mais curto. Eu venho com um blush. Eu vou utilizar esse blush aqui, que ele é um pouquinho mais, é um rosa queimado, então ele fica bem bonito. Ele tem cintilância, e para quem não quer usar iluminador, eu indico você usar um blush com cintilância. Na hora de aplicar o blush, a gente vem, aplica ele, não aplique sorrindo, aplique ele bem na maçã do seu rosto, que é nesse osso zigomático que a gente tem, e leve em direção ao contorno. Então, aplica e dá leves arrastadinhas em direção ao contorno, porque assim ele fica muito mais natural e a gente não sabe aonde está o contorno, aonde está o blush, fica uma pele super profissional, que é a minha intenção aqui pra vocês. E aqui o blush vai de gosto. Se você quiser um blush bem rosado, então você vai e seja feliz. Mas eu gosto de uma coisa mais natural. Então eu não gosto tão pesado.
Assim pra mim já tá o suficientemente bom. Até porque se, por exemplo, se eu quisesse colocar um blush um pouco mais rosado, eu poderia, porque aqui a gente está aplicando produtos com a pele úmida. Então, quando a gente faz a nossa pele, a gente vai aplicando produtos em pó em cima da nossa pele que ainda tá úmida. A maquiagem ela dura mais, tá? Então, se a gente não vai usar produtos em creme para fazer a nossa pele, a gente pode estar fazendo isso, porque a pele dura mais também. Então, vou pegar um pouco mais desse outro blush aqui mais rosado, porque eu vou mostrar pra vocês que não fica tão pesado no final da maquiagem. Porque a gente ainda vem com pó, a gente vai selar essa pele. Eu vou estar utilizando esse pó banana, que ele é da marca Beauty Creation também. Então, antes de aplicar o pó, não se esqueça de esfumar novamente embaixo dos seus olhos, que é onde acumula corretivo. Porque se você selar com corretivo acumulado, o corretivo vai ficar acumulado, vai craquelar, você vai achar que não sabe se maquiar, que fez tudo errado, mas não é. São detalhes que a gente precisa estar se atentando. Sela bem a aba do nariz, porque geralmente é onde abre a base primeiro. Ainda mais agora que a gente tem que estar usando máscara o tempo todo. Então todas as áreas que a gente usou corretivo para iluminar, a gente vai selar muito bem, tá? Então com o resto do pó que sobrou aqui, eu vou utilizar um pincel para selar todo o rosto. Então vou usar esse pincel Dual Fiber e eu vou selando tudo, todas as áreas onde eu apliquei base. Por cima do contorno, por cima do blush. Então por isso que eu falei pra vocês que não tem tanto problema se a gente pesar um pouquinho a mão do blush, mas não pese tanto, tá? Senão você vai ter que voltar com o seu pincel ou com a esponja que você aplicou a base e tirar o excesso, só isso. Depois que a gente selar toda a nossa pele, a gente vem com um fixador. Eu vou usar esse fixador da NYX, então sempre sacode uma distância de 15 centímetros do rosto e aplica por todas as áreas que a gente fez a maquiagem. Ok, eu sequei um pouco, então agora deixa a minha pele absorver esse fixador. Enquanto a minha pele absorve esse fixador, eu venho para corrigir as minhas sobrancelhas. Então eu coloco todos os pelinhos no lugar. Então, para correção das sobrancelhas, eu vou estar usando um lápis para sobrancelhas. Você pode utilizar sombra para sobrancelhas ou uma pastinha, mas um lápis para quem está iniciando é melhor. Eu indico porque foi como eu comecei a fazer a correção das minhas sobrancelhas, é porque minha sobrancelha era bem falhada antes e acreditem, ninguém conseguia fazer um design bonito na minha sobrancelha, até que eu mesma aprendi a fazer e aqui estamos. Então, para a correção das sobrancelhas eu vou estar utilizando a minha plaquinha como espelho, como sempre, já de praxe por aqui. O que eu faço? Deixa eu explicar para vocês de novo visagismo, porque por aqui a gente sempre vai falar sobre visagismo. Então, eu tenho sobrancelhas assimétricas. Mayra, o que é assimétrica? O que é sobrancelha assimétrica, mulher? Sobrancelhas assimétricas são sobrancelhas que são diferentes. Sobrancelhas, olhos, boca, nariz. Nós todos temos assimetrias. Algumas são mais evidentes que outras. No caso da minha sobrancelha, se você olhar assim, rápido, você não vai perceber.
mas elas são sim assimétricas. Esse lado é mais alto do que esse. Então, quando eu começo a fazer a correção, eu começo por esse lado, para ele ser mais baixo, para igualar ao tamanho desse, depois eu só venho preenchendo, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço. E quando a gente vai fazer correção nas sobrancelhas, é sem expressão nenhuma. A gente não pode estar fazendo expressão, porque senão, no final, vai dar ruim. Então, eu começo... traçando uma linha. E outra característica das minhas sobrancelhas é que elas são curtas. Ou seja, eu também tenho que alongar elas um pouco. Então aqui eu desço um pouquinho para deixar elas mais arqueadas. Eu venho com um pincelzinho e esfumo para deixar mais natural. Então agora pro outro lado a gente vai deixar elas iguais. Então aqui eu vou chegar bem próximo de vocês, para vocês verem como é feito, mas eu vou estar olhando aqui. Então agora eu venho delimitando a sobrancelha tudinho, ajeitando o que ficou borrado, o que ficou torto, e eu deixo ela do jeito que eu quero. Eu faço isso também mesmo quando eu não faço maquiagem. Então eu faço com o corretivo da cor, no tom de pele. Então eu venho bem rente nela, delimitando o desenho. Como a nossa pele tá feita, então evitem de trazer o corretivo até aqui, tá? Assim, e puxa pra dentro. Então aqui, quando eu tô fazendo já essa delimitação da sobrancelha, eu já aplico na minha pálpebra, porque isso vai ser a nossa base de sombra. Então você não precisa estar comprando um primer de sombras, porque dá mais pigmentação. A gente pode estar fazendo isso com um corretivo. Use um corretivo um pouco mais claro do que o seu tom de pele para fazer essa base, mas não tão claro, tá? Para você não ficar com aquele risco branco embaixo da sobrancelha, como a gente vê muito em fotos por aí. Então aqui a gente vem com a esponjinha esfumando esse corretivo. E agora aqui eu vou olhar de frente para o espelho para ver se as sobrancelhas estão bem simétricas. Está tudo ok. Então, sobrancelhas feitas. Deixa eu abaixar vocês de novo para ficar de frente para mim.